E lá vem Saturno retrógrado e Mercúrio retrógrado. Essa é a semana dos retrógrados, mas diferente das 2 semanas anteriores, a gente já começa a ter um pouco mais de movimento de outros planetas aqui com aspectos, porque nas 2 semanas anteriores nós tivemos um movimento só da Lua, né? Foi a Lua quem deu o tom dos dias aqui no sentido de clima, e agora a gente começa a sentir um pouquinho mais de um movimento, preparando para a próxima semana, que aí sim já começa com forte o movimento de aspectos, ingressos, né? Semana que vem só ingressa no signo de Leão. Mas os pontos marcantes dessa semana são o movimento retrógrado de Saturno, vira a direção mesmo, e o movimento retrógrado também de Mercúrio. Então, vamos acompanhar. Essa é a semana do dia 13 ao dia 19. Não vamos ter nenhum dia inteirinho com a lua fora de curso, como nas 2 semanas anteriores. E dias, assim, a gente está com um clima bem equilibrado, entre 2 e 3 aspectos aí, cada um dos dias. Vamos ver como tudo vai fluir. Aproveita o momento, se você não for inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nada. Amanhã eu posto vídeo sobre o lote ou parte raiz da vida, que é o lote ilege também, e marca aqui a questão sobre missão de vida, propósito de vida, qual é a raiz, a origem da sua alma, o que ela veio desenvolver aí, qual é o caminho que ela veio trilhar para se conectar aí com a divindade. Lembrando que missão e propósito na astrologia tradicional não tem a ver com contexto social, de exercício social, que você veio fazer no nível social, mas de questões mais internas da alma, então não perca. E se você gosta de astrologia tradicional, pode se tornar membro aqui do canal. Tem 2 níveis com vídeos exclusivos, muita técnica tradicional, leitura prática. E eu tenho também cursos na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E nós vamos iniciar a semana com a lua fora de curso no signo de Aquário, mas com muitos graus ainda para percorrer até chegar ao signo de Peixes. Isso faz com que o domingo não seja interessante para início de atividades, movimentos, grandes mudanças, ousadias. A lua fica vazia de curso, sem nenhum aspecto aplicativo. O que você inicia sob essa influência não anda no propósito esperado, tá? A gente fica vago, perdido no limbo ali. Então, no sentido de astrologia eletiva, que é um ramo específico da astrologia, a condição da lua fora de curso é um grande problema para os inícios. Nunca escolha esses momentos. No sentido de clima geral, a Lua está num ponto de um signo do ar, que é um signo com calor e umidade, que naturalmente tem uma função mais interativa e intelectual, né? Plano da mente e tal. O Aquário é um signo fixo, ele tem 0,1 flexibilidade, ele tem mais um fator de autonomia, de independência, assim, de pouco importar assim com diferenças, mas não que isso seja uma coisa conciliatória, porque é um signo fixo e é o domicílio de Saturno. E o que vai acontecer no domingo, já bem cedinho, 1h07, é esse movimento de Saturno estacionando para virar a direção para o movimento retrógrado anual. Esse dia, especialmente o domingo, ele tem um clima de tensão, porque o Saturno está acumulando várias debilidades aqui, vários prejuízos astrológicos. O primeiro é esse exatamente de virar a direção para o movimento retrógrado. Não é um movimento natural do planeta. Isso significa um grande prejuízo. No sentido prático, isso pode representar atrasos mesmo, problemas, né? Mas a debilidade marcante do ano para o trânsito de Saturno é ele estar em um ponto de queda, que é uma configuração muito tirana para Saturno. Ela tem um fator muito impositivo. E a gente vem mesmo num clima global nessa última semana com esse perfil. Então, é bem provável que no domingo tenha algum momento crítico, entre sábado e domingo, porque no sábado o Saturno já está com a velocidade praticamente zero, né? E o outro ponto de debilidade é o fato de estar muito no começo. Desde que o Saturno ingressou em Áries, ele não avançou muito, né, nos graus. Ele ficou aqui em 1 grau e pouquinho. Tanto que ele está estacionando em 1,56. Ele ingressou em Áries em maio. Então, desde maio, ele está nesse ponto. É um ponto de debilidade para qualquer planeta. Começo de signo é ruim. Nos 3 graus iniciais e nos 3 finais. E isso vai trazendo muitos prejuízos para Saturno nesse domingo. Em função dessas configurações, ele está dispondo a Lua, né? Tradicionalmente, o Aquário é o domicílio diurno de Saturno, e isso faz com que domingo seja um dia péssimo para inícios, mudanças,
um movimento de muitas ousadias em qualquer assunto, tá? Pode ser um assunto comercial, como um assunto de nível, interativo familiar, troca, interação, conversa, né? Também, qualquer tema, tá? De todos os assuntos. É zero diplomacia, porque o Saturno em Áries, ele tem uma característica que prevalece, que é a da secura. A secura é ríspida, né? Ela não tem. Eu falo para vocês que o Saturno em Áries é como se fosse uma lixa, assim, né? Ele é bem áspero. E ainda acumulando esses fatores de debilidade, a gente tem um perfil impositivo, assim, um perfil duro, forçado, né? Como se estivesse forçando a barra. E por isso que para inícios não é bom. Agora o clima vai ficando chato também com esse perfil, porque, em função da Lua estar disposta por Saturno nessas configurações todas, essa configuração ríspida acaba acrescentando, movimentando pouco o que uma Lua natural em Aquário teria de umidade, né, mais marcante, acaba trazendo esse clima de, hostilidade, assim, é um clima bem ruim. Bom, não é bom para inícios e eu também penso que o clima geral fica ruim até à noite, né, assim, pensando em conversas e no trâmite natural das coisas mesmo, vai ficando bem tenso. Bom, quando for 20h45, no horário de Brasília, a Lua ingressa em Peixes. Vai trazendo mais unidade e flexibilidade, ainda nós temos esse prejuízo do Saturno virando a direção, né, mas a Lua transitando em, Peixes agora já sai de um campo forte de domínio de Saturno, né? Ela entra agora aqui nos domínios de Júpiter e vai facilitando um pouco mais. Então, à noite, a partir das 20h45, o clima vai ficando mais maleável, mais flexível. É propenso à noite, conforme vai avançando nas horas, vai ficando com um perfil mais abstrato, mais profundo, é legal para relaxar. Para quem lida com as atividades religiosas, místicas, com assuntos relacionados à abstração de maneira geral, processo criativo, bem interessante. E começa a movimentar um pouco de um perfil mais fértil, próspero, de maneira geral, tá, gente? Qualquer assunto já aumenta mais o nível de prosperidade. Porque quando a Lua ingressa em Peixes, olha, vejam, ela já está começando a aplicar um trígono a Júpiter. E aqui a gente tem um trígono de água, que é super fértil, próspero, como temos uma recepção mútua fortíssima por domicílio. A Lua no domicílio de Júpiter e o Júpiter no domicílio da Lua. Isso sem contar que o Júpiter já está exaltado aqui. Esse momento é muito, muito próspero. Então, a gente vira de domingo para segunda como uma mudança de clima importante e boa. E o momento perfeito do trígono entre Lua e Júpiter é às 10h46 da manhã da segunda-feira, bem ali no meio da manhã. A gente vai até sentindo, mas a gente pode colocar a manhã inteira com essa influência, mas para inícios até às 10h46. Esse movimento, ele é super auspicioso para os assuntos relacionados ao plano de economia, finanças de maneira geral, para os assuntos da espiritualidade, campo abstrato, interpretações, fertilidade no contexto físico mesmo, processo criativo de forma geral, assuntos jurídicos, os assuntos humanitários também são bem facilitados. E é um clima de acolhimento, ele é um clima mais, assim, cuidadoso, vamos dizer. Então, no sentido global, a gente tem um clima muito, muito bom. Depois das 10h46, a Lua vai começar a se aproximar dessa quadratura que é a Vênus. E é uma quadratura que não é nem tão ruim assim. Eu só recomendo vocês terem cautela com certos exageros ou falta de plano se o tema for muito relacionado a aquisições ou mudanças radicais em assuntos estéticos, por exemplo. Não é tão ruim, gente, porque a gente tem a Lua aqui em Peixes, que é o ponto da exaltação de Vênus, e ameniza um pouco a natureza. Mas só que uma quadratura de signos mutáveis, ela é muito fora da caixinha, né? Não tem retidão, meio dispersa e tal. Então, como eu falei para vocês, a falta de plano, a falta de processos pode ser sentida aqui se o tema for artístico, criativo, gastar dinheiro para comprar coisas, por exemplo. Então, a atenção aqui é mais assim com falta de estrutura, falta de plano. Mas não chega a ser um aspecto assim de clima ruim, porque não é um tema da Lua e nem de Vênus. E olha que até que Vênus melhora um pouquinho o campo dela aqui, né? Porque ela acaba enxergando a exaltação. É um clima, assim, que eu penso descontraído, ele é legal, assim, né, o humor geral, ele é interessante. Ele pode ser um pouco prejudicial, assim, se não tiver planos, né.
exageros com gastos, essas coisas, né? Que aí precisa ter cautela. Outra coisa também, se você lida com um processo criativo do âmbito artístico, é não ser tão irreverente, né, gente? Porque, assim, essas quadraturas de signos mutáveis, ainda enxergando exaltação, pode se tornar, assim, exuberante, exótico, né? Nem tanto exuberante, mas mais exótico. E essa coisa, como uma quadratura, ela pode ser mais prejudicial para os seus interesses. Então, eu penso assim que a gente sente menos esse clima de adversidade se for seguindo seguindo o fluxo normal, sem ir muito para uma coisa muito exótica, muito fora da caixinha, né? Mas o clima parece ser interessante, assim. Tenha cautela se você for iniciar alguma coisa. E se o que você for iniciar estiver lidando em termos de rotina, tiver essa relação estética também, né, um pouquinho de atenção. Esse momento perfeito é às 16h53. E depois disso, a Lua não tem novos aspectos na segunda-feira, mas ela vai começando a se aproximar dessa oposição a Marte. Então, ela não está fora de curso. E a oposição a Marte será perfeita na terça, 1h15 e da madrugada, e o que isso significa é, sim, falta de foco, falta de atenção, prejuízo para a produtividade, e aspectos difíceis entre Lua e Marte são sempre os indicadores de problema, de algum nível de tensão, de alguma forma. Para o dia a dia, sentido de realização prática, ele prejudica um pouquinho também. Olha, ele pode cair para um campo dos desvios. Enquanto o Marte em Virgem sozinho, ele tem uma característica mais qualitativa, produtiva, prática, quando encontra com a Lua em Peixes, desvia muito. E olha, o Marte já está bem pertinho do Nó do Sul, que vai diminuindo mais esse potencial dele. Então, a gente tem um clima um pouco ruim para a produtividade de maneira geral. Como esse aspecto vai ser perfeito bem na madrugada, 1h15, se você estiver trabalhando, se você trabalha à noite, é ter atenção aí com seus procedimentos, tá? Cumpra com os passos do que for realizado, né? Se você tiver protocolo para realizar as coisas, não tente ousar muito em termos de metodologias e tal, mantenha o passo firme. Eu acredito na sujeição a alguns imprevistos que vão atrapalhando um pouco a realização. Bom, a gente vai sentindo essa influência já desde o final da tarde da segunda, porque ela vai gradualmente aumentando e chegar no ponto máximo a 1h15 da terça. Quando a Lua começa a se afastar dessa oposição a Marte, ela vai chegar a um trígono ao Sol. Esse perfil todo vai carregando para a madrugada da terça essa oposição. Então, para quem tem dificuldade em relaxar à noite, pode sentir um pouco, né? Porque, assim, é sempre uma oposição de Lua com Marte, deixa o clima um pouco instável, então pode ser um pouquinho de prejuízo. Mas logo a Lua vai chegar aqui para o trígono ao Sol. E como o Sol está ainda no signo de Câncer, que é o domicílio da Lua, além da natureza do aspecto ser boa, a gente tem um favorecimento da Lua enxergando seu ponto de domicílio, o que cria para terça-feira, até às 14h09, um plano criativo, um campo cuidadoso, facilitador da melhoria da qualidade das coisas, assim, bem legal, cuidadoso, administrativo até. Tem até um perfil um pouco mais emotivo, tem que ficar um pouquinho atento só para não entrar muito de cabeça nas ondas emocionais aí, né, do clima geral, mas como é um trígono, ele vai facilitando muito, muito mesmo a criatividade, em questão de geração. É bastante fértil. Quando acontecer isso, olha, a Lua está muito perto ainda do Nó do Norte, mas assim, como o Nó do Norte ele amplia o potencial, né, quem diminui é o Nó do Sul, a gente tem esse potencial de Lua em Peixes que é altamente sensível, imaginativo, sensível em todos os níveis, seja de um fator relacionado assim à percepção, meio esponjinha do ambiente, como de criatividade, sensibilidade também, um fator imaginativo. Então, esse trígono entre Lua e Sol é altamente potente para as questões criativas. Não só ele tem o perfil qualitativo, entrosamento para pesquisa, pode ser legal, por exemplo, cuidadoso e tal, como tem essa função criativa também de alguma forma, né? E vai ser às 14h09. Aí sim a Lua vai ficar fora de curso, tá? Aí ela fica fora de curso o restante da tarde e à noite e ingressa em Áries a 1h32 da quarta, bem ali no começo da quarta-feira.
Bom, já vai começar a mudar um clima um pouquinho, então eu vou dizer para vocês mesmo assim que entre segunda e terça a gente tem alguns bons momentos. A gente tem na segunda aquele trígono entre Lua e Júpiter, depois ela vai chegar a quadratura a Vênus, tem alguns escorregões, oposição a Marte e trígono ao Sol. Fica num clima meio vai e vem, mas mediano. Quando a Lua ingressar em Áries, muda já, vai começar um clima um pouco mais tenso, tá? Então, quarta-feira aí tem uma tendência ruim para todos os assuntos. Primeiro porque a Lua ingressa em Áries, que não é um ponto forte para a Lua, é domicílio de Marte, e mesmo em termos de natureza não tem nada a ver com a natureza da Lua, né? Áries é quente e seco, a Lua é fria e úmida, e olha, ela ingressa aqui já muito próxima de Saturno. Então, a gente tem um clima mais tenso, tá? Quarta-feira a Lua ingressa 1h32 da madrugada, já vai deixar o clima bem tenso, bastante ríspido, né? Uma secura presente, imposições, assim, também bastante sujeito a problemas e imprevisibilidades. Esse perfil meio irritado, assim, ele fica um pouco presente, né? Muito áspero. E como eu falei para vocês, a Lua já chega à conjunção com Saturno logo logo. Vai ser às 4h53 na madrugada. Uma conjunção entre Lua e Saturno em Áries. É dura, muito rígida e ativa novamente a quadratura aqui de Júpiter, porque ainda o Júpiter não se desligou do orbe aqui, né? O Júpiter ainda se afastando de Saturno, ainda tá lançando raios ainda separativos aqui nesse ponto. Aí quando a Lua passa por aqui, ela ativa esse ponto forte, né? Porque ela vem aqui em conjunção com Saturno e depois ela vai chegar à quadratura com Júpiter na própria quarta. E por isso a quarta-feira é um dia super inadequado para inícios de qualquer assunto. Ele tem uma tendência de clima ríspido, principalmente ainda durante a manhã, a madrugada. A gente tem uma rispidez muito presente, uma imposição, um clima nada assim facilitador de interação, troca, ajuda, apoio, nada próspero mesmo. E depois a Lua vai gradualmente se aproximando da quadratura Júpiter e a quadratura será perfeita às 16h02. Então, esse momento aqui. Olha, a quadratura é sempre um aspecto difícil. Mesmo que aqui a gente tenha o Júpiter dando uma supermão para a Lua, ele está exaltado também, tá? Num ponto onde a Lua tem domínio, mas é uma quadratura. Uma quadratura de signos cardinais que representa muitas dificuldades no movimento, né? Pensando no fator de ritmo, mudar para as coisas diferentes, empregar esforço em algo novo, não é legal. Mesmo com a Lua se beneficiando um pouco dessa configuração, tá? Evitem mudanças também, porque as mudanças que geralmente têm uma relação com Lua e Júpiter, como é uma quadratura, elas não fluem da forma prevista. São sujeitas a imprevisibilidades, né? São sujeitas a outras mudanças que vão norteando o que você estiver realizando aí atrapalha. E para o sentido de prosperidade também não é bom, né, gente? Então, um pouco, assim, né, um dia bem ruim mesmo, uma quarta-feira na sequência do movimento da Lua. Mas conforme a Lua for se afastando dessa quadratura aqui às 16h02, ela vai ter um aspecto mais legal com Vênus, que vai ser perfeito na quinta, na madrugada, 1h44. Então, o que vai acontecer é que a gente vai pegar o final da tarde e a noite já bem mais próxima da influência de sextil entre Lua e Vênus. E mesmo que não seja bom nem para a Lua e nem para Vênus, né? Olha, Vênus aqui em Gêmeos está no próprio termo, pelo menos já não está mais peregrina aqui um pouquinho, né? Mas a Lua está num ponto onde Vênus tem um detrimento. E o sextil é um aspecto leve, mas pelo menos já não tem esse clima chato da quarta-feira. Que da quarta-feira até ali no começo da manhã tem um clima bem ríspido. Aqui já não tem muito, e eu até penso que a Lua insistiu a Vênus com essa configuração de calor aqui dos signos, facilita aplicar coisas novas, diferentes, e fica atento ao que for surgindo no entorno aí como oportunidades, no que você estiver idealizando, resolvendo ali, porque pode ser até legal, né? Você pode ter aí algumas coisas interessantes fluindo. Pode ser interessante para algumas aquisições mais simples, por exemplo, se beneficiar de alguma coisa. Pode ter um pouquinho de sorte também. Esse movimento de oportunidades assim pequenas, cotidianas, pode ser benéfico de uma forma ou outra. Agora, o mais legal é o clima, né, gente? Porque um aspecto leve entre Lua e Vênus deixa o clima mais tranquilo.
Então, se ele não é calminho, paradão, a Lua está em Áries e Vênus em Gêmeos, ao contrário, tem um dinamismo, tem uma motivação, a gente vai sentir isso no clima, vai ficar mais animado, descontraído, até divertido um pouquinho. E com o que vem depois também é um aspecto legal, mas agora é um aspecto entre Lua e Mercúrio, que vai ser às 4h20. Esse aspecto aqui. A gente tem uma certa facilidade. Bom, gente, isso vai ser na quinta e o Mercúrio vira direção na sexta, né? Ele estaciona. Então, ele está praticamente com a velocidade zero. E, embora o aspecto seja favorável, eu recomendo para inícios vocês terem cautela. Porque um planeta parado, pensando mesmo no avanço do que você estiver iniciando, não é bom, né? Ele fica parado. Agora, no sentido de clima geral, eu até acredito que ele seja ainda motivado, né? Com esse perfil de calor. Então, a quinta-feira parece ser um dia assim, descontraído, despojado, alegre, dinâmico, tem um perfil rápido. Parece que o clima em geral, assim, nas ruas, assim, ele fica mais vivo. Eu só recomendo ter cautela para início, mais pelo fato do Mercúrio estar com a velocidade basicamente zero. Mas o clima geral ele é agradável. E olha, a gente vê esse triângulo, né? A Lua passou por esse aspecto, aí ela chega a esse aspecto, nós vamos ter esse outro aspecto acontecendo aqui na sexta, então vai carregando essa facilidade do humor, né? De uma forma geral. Só que na quinta, aí a gente vai ter a Lua em quadratura com o Sol, marcando a fase minguante. Vai ser às 21h37. Então, a Lua em trígono a Mercúrio, que é o aspecto anterior, foi 4h20 da madrugada. E a quadratura com o Sol, 21h37. Então, são muitas horas entre um aspecto e outro, e o trígono entre Lua e Mercúrio vai ser sentido um pouco mais até do momento exato, né? Porque não tem um aspecto muito rápido em seguida. Então, durante a manhã, a gente vai sentindo ainda esse trígono entre Lua e Mercúrio. Quando a Lua chega à quadratura com o Sol, não é exatamente ruim, porque o Sol está num ponto onde a Lua tem o domicílio e a Lua está na exaltação do Sol. E o que melhora bastante uma natureza diversa de quadratura. No sentido de ritmo, a gente pode pensar assim que as coisas meio que se encaixam, sabe? Dá certo. Mesmo tentando algumas pequenas mudanças, assim, as coisas se encaixam, né? Essa recepção mútua é muito forte e ela acaba dando um jeitinho para as coisas saírem como precisam, né? Assim, cumprir com o que for preciso. Quando a gente pensa num sentido de clima, né? Bom, aqui é a fase em que a Lua vai começar a ficar oculta, né? É o que marca a fase minguante, final de ciclo da Lua. E se a gente levar em consideração o ciclo, a fase minguante já não é interessante para lançamentos, né? Assim, coisas novas. Mas se você estiver iniciando, por exemplo, alguma coisa para finalização, processo de conclusão, de encerramento, né, tal, até que não é tão ruim. Como a recepção mútua é muito forte, vai acabar dando jeito, né? Como eu falei, acaba encaixando as coisas, elas resolvem. Eu também penso que, mesmo sendo uma quadratura, essa recepção ajuda a resolver qualquer tipo de assunto. Pode ser um tema técnico, um problema técnico, um entrave, um fator burocrático, pode ser até uma configuração que ajuda, né, a resolver. Não fica exatamente ruim, assim, no sentido de humor. E vai ser 21h37, então a gente vai pegar basicamente o dia inteiro com o aumento dessa influência. Bom, quinta para manter rotina, não vai ser um clima mal-humorado não, a quinta vem até bem equilibrada, né, no sentido de clima. E aí depois desse momento, 21h37, a Lua vai ficar fora de curso, ela vai ingressar em torno na madrugada da sexta, 4h58. Só que antes disso, aí a gente tem o Mercúrio virando a direção na sexta-feira, 1h44 na madrugada. E aí, gente, essa é mais atenção, assim, para as questões relacionadas à comunicação nesse dia, né, que ele vira a direção. Não é um dia muito legal para marcar conversas importantes. Mas, assim, o Mercúrio ele é um planeta muito relacionado a coisas cotidianas, né? É ter cautela mesmo, né? Se você for assinar um contrato, for fazer um exame, qualquer coisa, uma prova, por exemplo, é mais você ficar atento com pequenos detalhes, né? E o Mercúrio em Leão, ele é muito seco, né, na questão da comunicação também, então para conversas, às vezes pode levar a um clima um pouco ríspido, né? Mas é mais você ter cautela. Agora, o que acontece é que o Mercúrio vira a direção no momento que a Lua está fora de curso, igualzinho Saturno no domingo, né? Vira a direção com a Lua fora de curso.
E aí o que acontece, nós vamos ter essa junção desses 2 fatores, né, para inícios que acaba não sendo bom, porque a Lua vai estar fora de curso, certo? Então um momento, assim, de madrugada de sexta-feira, inadequado para os inícios, a Lua vai ingressar no signo de Touro às 4h58 e muda bem o clima, então esses dias que a gente teve um pouco mais dinâmicos, despojados, já diminui. O Touro é um signo fixo, é bem rígido, de todos os signos do zodíaco é o que tem mais relação com manutenção, porque além de ser fixo, ele é um signo da Terra que tem secura. E além disso, a Lua entra na exaltação, que é um campo bem acomodado do clima geral, né? Mas quando a Lua ingressa em Touro, ela vai ter um aspecto bom com Júpiter, o que é bem interessante nas questões relacionadas a progresso, prosperidade mesmo, né? Fator de abundância. E aí a gente entra num clima um pouco mais calmo. Então, a sexta-feira começa um pouco ruim, com Lua fora de curso, Mercúrio retrógrado, mas começa a melhorar depois ali do meio da madrugada em diante. Quando a Lua ingressa em Touro, como eu falei, ela vai se aproximar de Júpiter, mas antes disso a gente tem esse aspecto aqui entre Mercúrio e Vênus. É 60 graus, é um aspecto legal, daí aqui Vênus é quem dá o apoio para Mercúrio, né? Ela está no ponto aqui de domicílio de Mercúrio, e o Mercúrio estacionou bem na madrugada e olha, Vênus dá um suporte legal aqui para Mercúrio. Então, como é um sextil, o clima vai ficando bem agradável, né? Vai tendo um impulso aqui um pouco mais dinâmico aqui no meio da manhã, né? A gente vai pegar uma manhã assim de sexta-feira com esse dinamismo, uma certa empolgação, o que é bem interessante. E vem na sequência com a Lua em sextil a Júpiter, que também é um outro perfil altamente abundante. Aí de novo aqui Júpiter dando um auxílio para a Lua já está exaltada e o Júpiter também. Apesar de um sextil ser um aspecto leve, esse sextil é muito próspero, ele tem um fator super abundante. Fértil em todos os níveis, pode ser no sentido criativo, no sentido gerador mesmo, do nível físico, e no sentido de prosperidade, falando em coisas da vida material. Quando isso acontecer, olha, Júpiter está na 5ª casa, é uma casa bem legal, de temas muito benéficos, né? Alguém ficou um pouco bravo aí num comentário aí de um dos vídeos falando que não existem casas auspiciosas, de temas auspiciosos. Por isso que a pessoa não gostava de astrologia tradicional, porque casas dizem respeito aos temas da vida. Mas auspício, sorte é tema da vida, não é, gente? Ou sorte não é um tema da vida, a vida é triste. Só, né? Não sei, não entendi. Mas a pessoa ficou muito brava. Mas, gente, tem que abrir os horizontes, né? Eu acho que quem aprende que casa não tem pontos melhores, tá aprendendo astrologia de forma super errada. Porque a gente sabe que na análise da angularidade a gente tem casas mais favoráveis do que outras, né? É muito melhor eu ter Júpiter exaltado na casa 5 do que na casa 6. É muito melhor ter Júpiter exaltado na casa 11, na casa 10, do que na casa 12, não é? Então, tem casos auspiciosos sim, né? Quem não entendeu, aprendeu errado a astrologia, tem que rever os conceitos. Pode ser astrologia moderna mesmo, mas tá escorregando. Isso faz parte do preconceito, né? Sobre a astrologia tradicional. Se conhece assim, ó, zero quase de astrologia tradicional, então é um preconceito desse tamanho com a astrologia tradicional. Então, primeiro aprenda, depois você rebate, tá? Depois você critica. É assim que funciona. Agora, o que eu quero falar para vocês aqui é que Júpiter exaltado na casa da boa fortuna, na casa 5, que é uma casa de fertilidade, de filhos, de alegria, de entretenimento, satisfação, de sorte, é muito legal, porque assim, o primeiro fator gerador, como eu falei para vocês, ele fica super vibrante, super exaltado, os 2 astros estão exaltados. E segundo, que no sentido de dinheiro mesmo, no sentido de posses, de coisas da vida material também é muito bom. Então, mesmo que um sextil não seja tão forte quanto um trígono, a fluência aqui é muito boa. Para aplicar mudanças também pode ser bastante interessante. E na sexta, isso vai acontecer às 19h57, o que é legal porque desde o ingresso da Lua em Touro às 4h58, isso vai aumentando. Então, nós vamos pegar várias horas do dia, o que faz com que a sexta-feira seja um dos melhores dias da semana, um dia de alto nível de prosperidade, tá? Muito, muito legal. Bom, depois que a Lua passa pelo sextil com Júpiter, às 19h57, ela vai ter uns estresse aqui um pouquinho com Mercúrio, mas isso vai acontecer no sábado.
no dia 19, 7h08, é o momento que a Lua chega a essa quadratura. Bom, ela é um pouco estressada porque acontece em signos fixos e o Mercúrio em Leão ele fica mais seco, né? A natureza de Mercúrio é fria e seca, né? Ele é melancólico. E o Leão é quente e seco, então a secura fica predominante. Está no sentido retrógrado, acabou de virar a direção e a Lua exaltada. A Lua está perto do ponto do lote da fortuna, que é bastante abundante, né? Perto do meio do céu também, muito legal, evidente aqui. Isso é um fator interessante para a Lua. Mas na quadratura com Mercúrio. Então, no trânsito geral, são os dois astros que representam esse fluir do dia, de coisas, né? Da vida prática diária. Podemos ter alguns pequenos entraves, né? E se você tiver, por exemplo, algo agendado como uma reunião, uma conversa, é ter cautela com a conversa. Ela é um pouco ríspida, né, gente? Tá? O que também não chega a ser um clima assim de mau humor, né? Ou de uma raiva, né? Presente não é muito, tá? E depois das 7, 8, nós vamos não se encaminhando para um trígono entre Lua e Marte. Mas olha, Marte está muito perto do nó do sul. Ele tá com um perfil um pouco mais maléfico em função disso, mas é um trígono com a Lua e tem um fator altamente robusto. É interessante para a questão produtiva, sinceramente. Ele não vai trazer muito impulso de iniciativa, porque ocorre em signos de terra com prejuízo para Marte, e aqui, assim, a Lua está exaltada, mas o touro é o ponto de detrimento de Marte. Esse trígono, ele pode ser interessante para as questões relacionadas à disciplina, manutenção do passo, emprego de força, de firmeza, assim, para a realização das coisas. Para mudanças, para dar um passo adiante, eu já não vejo como muito legal devido a, assim, esse prejuízo que Marte encontra de estar próximo ao nó do sul, e enxergando aqui um ponto do detrimento, tá? E tem um pouquinho de perfil um pouco mais rígido também, em função disso, né? Vai ser às 12h36. E aí, gente, a Lua vai começar a se encaminhar para o sextil com o Sol aqui no signo de Câncer, mas isso vai acontecer só na próxima semana. Então, o spoiler da próxima semana, que aí a gente vai ter ingresso do Sol no signo de Leão, nós vamos ter essa quadratura aqui entre Vênus e Marte chegando ao ponto exato. Nós vamos ter um trígono que vai acontecer quando o Sol passar aqui para Leão, ele vai chegar a um trígono a Saturno, e vamos ter uma fase nova. Então, como eu falei para vocês no início, na semana que vem a gente já tem bastante movimento de vários planetas, não só da Lua, e essa semana já começou, né? Porque aí o Mercúrio ficou retrógrado, Saturno também, a gente teve um aspecto entre Mercúrio e Vênus, nós já começamos a dinamizar, e a semana que vem já vai ter mais coisa ainda, já vem com bastante movimento, e vamos acompanhando. Aí na semana que vem a gente volta para conversar um pouquinho mais. Então não esqueça de deixar o seu comentário aqui, um oi, uma figurinha, qualquer coisa que você puder deixar aqui me ajuda bastante. Se você puder arrastar daí o comentário para dar um hype aqui no vídeo me ajuda também, curtir. E voltamos aqui na próxima semana. Agradeço bastante a você que assistiu aqui até o final. Me acompanhe também nas reflexões diárias. Até mais!